Vamos falar, começar por quem? Tá, começa pelo Vitória, que aí eu passo logo minha raiva. Então vamos lá, vamos falar sobre o Vitória, que jogou no último sábado, né? Aqui no Manuel Barradas, enfrentando a equipe do Juventude. Se gerou a expectativa com relação ao Vitória não atropelar, até porque o Vitória não está nesse, vamos dizer assim, nesse patamar atualmente. Mas esperavam uma vitória. Inicialmente, gerou essa expectativa muito positiva. 2-0, pô, tá tudo tranquilo aqui. Mas como costumam dizer, 2-0 é um placar perigoso no futebol. E foi assim que aconteceu. O jogo terminou 2-2. Eu queria que o Paulo Squitter repercutisse, né, esse resultado aí, que não foi bom para o Vitória, e acabou colocando o Rubro Negro, por conta das combinações de resultado, no Z4 do Campeonato Brasileiro. Com certeza, Nildo. Eu acho que você fez um bom resumo disso aí. A expectativa era grande, principalmente porque o Juventude tá na briga lá embaixo, né? Mas depois da chegada do Carpini, não perdeu. Venceu o Corinthians, jogando lá em Caxias, e agora empatou com a equipe do Vitória. Então, a expectativa era grande porque o Juventude toma muitos gols, é a pior defesa do campeonato. Ia vir jogar no Barradão, a torcida apoiou, a torcida foi forte para o Barradão, fez a sua tradicional festa antes do jogo e durante também. Então, assim, o pensamento inicial era que o Vitória vencesse e vencesse bem. Né? Como você falou, nada de questão de golear, nada desse tipo, mas que vencesse um jogo que a gente pode considerar jogo de 6 pontos, porque contra as equipes que estão debaixo da tabela, a equipe do Vitória que estava fora do Z4 podia pelo menos jogar contra o desespero dessa equipe. Né? Então, quando o Vitória abre 2-0, causa ainda mais um desespero na equipe adversária. Mas me parece que esse desespero foi algo positivo para a Juventude e ruim para o Vitória. Porque a partir do momento que o Vitória marcou o segundo gol, o Juventude deve ter aquele pensamento. Perdeu por 2, perdeu por 10. E aí começou a se lançar, começou a se encorajar e o Vitória não soube aproveitar, inclusive um grande momento do jogo, uma grande parte do jogo com um jogador a mais. Mais uma vez, esse problema do Vitória, que a gente agora tem que torcer para que o Vitória não tenha jogador adversário expulso. Porque parece que quando expulsa um, é que o Vitória perde o controle do jogo. Eu acho que bate aquele pensamento, aquela pressão assim. Ah, estamos com um a mais, o peso aumenta, a gente não pode perder de jeito nenhum, e aí começa todo mundo a errar. Os jogadores que já estavam em campo começam a cansar, substituições aparecem, e aí o time cai muito de rendimento. Né? Eu acho que a grande tônica do jogo foi justamente essa. As substituições feitas pela equipe do Vitória não surtiram efeito nenhum, quer dizer, surtiram efeito negativo, os jogadores que entraram não entraram bem, principalmente o Fabre, que já tem entrado muito mal em várias partidas, né? A torcida já tá pegando no pé, eu acho que o treinador já tem que começar a dar aquela preservada, porque não tá bom o negócio, e os jogadores que estão em campo acabam cansando, como é o caso do Eric, que é um jogador que fisicamente acaba sentindo muito a parte final da partida, e começa a errar bastante, começa a perder muita bola, e aí o treinador fica preocupado, acaba tirando, e os jogadores que entram não atuam no mesmo nível. Então, assim, a equipe do Vitória já perdeu mais de uma vez resultados dessa forma. O Vitória empatou com o Palmeiras, que veio com o time reserva, botou 2-0, deixou empatar. Empatou em 2-2 com a equipe do Sport jogando dentro de casa, quando fez um gol depois dos 90 minutos, conseguiu tomar outro gol do empate. Então, assim, são pontos que o Vitória tem deixado pelo caminho, que se você fizer uma conta assim, não, o si no futebol não existe, mas se a gente fizer uma conta com boa vontade, o Vitória perdeu 6 pontos em casa. São 6 pontos que foram jogados fora. Jogos que estavam com a vitória nas mãos e acabaram indo para o resultado de empate. Então, se você tirar aí 2 pontos de cada uma dessas partidas, dá 6 pontos. Né? 2 pontos perdidos contra o Sport, 2 pontos perdidos contra o Palmeiras, 2 pontos perdidos contra a equipe do Juventude. E se você quiser ser um pouco mais generoso, aquele jogo do Inter que o Vitória jogou muito bem lá em Porto Alegre e acabou tomando um gol absurdo no final do jogo e deixou mais 2 pontos no caminho. Então, se você somar com a quantidade de pontos que o Vitória tem hoje, né, eu falo assim de pontos que estavam já na conta, né? Aquela história, se fosse jogo da Copa do Brasil, já estava todo mundo pedindo para mandar o Pix. E aí a equipe do Vitória foi e deixou pelo caminho. Deixa eu só pegar aqui o número de pontos da equipe do Vitória para dar a informação mais assertiva do que eu estou querendo dizer. A equipe do Vitória, ela tem hoje 19 pontos. Se a gente somar mais 6 aí, ela teria 25. Já estaria aí junto com o Ceará lá na frente. Se a gente somar mais 8, ela teria 27 pontos. Estaria junto com o Red Bull Bragantino e Fluminense
entre a 8ª e a 9ª colocação. Então assim, eu não estou querendo dizer assim que o Vitória jogou futebol para isso, mas tem equipes que estão jogando, né, nesse mesmo caminho assim, não estão jogando tão bem, né, e acabam achando resultados, como é o caso do Juventude, que achou esse resultado, ele achou esse ponto. Então assim, é muito preocupante a situação do Vitória. O segundo turno começa ruim, né, pensando nesse resultado aí, que jogando dentro de casa contra a pior defesa, a equipe marcou 2 gols, mas aí mostrou sua fragilidade e entregou o resultado. Inclusive um fato curioso, né? Eu estava acompanhando o jogo do São Paulo e aí o São Paulo tomou o segundo gol. E aí eu estava acompanhando o jogo do São Paulo em um dispositivo e o jogo do Vitória em outro. Mas eu estava com a atenção um pouco mais voltada para o jogo do São Paulo ali, porque eu queria ver esses jogadores do time reserva do São Paulo jogando contra o Sport, como é que ia ser, o Sport voltando, né, a se assanhar aí. E aí a equipe do Sport fez o segundo gol. Aí eu peguei, não, vou dar atenção no jogo do Vitória lá pra trazer as informações também na segunda-feira e trazer detalhes de quem é que tá resolvendo. E aí eu comecei a montar ali o que é que eu ia escrever no Trend Topics, né? Pô, Renato Kaiser e tal, a zaga do Vitória que tava bem. E aí saiu um gol do São Paulo. Eu falei, ó, o São Paulo acho que vai dar uma reação. Aí vai e começa aquele gol, teve gol no lado do Juventude por impedimento. E aí eu falei, ó, uns amigos falaram assim no grupo, ó, o Vitória tá jogando bem, hoje vai dar certo. Eu falei, rapaz, quando vocês falam isso, me preocupa, porque é nessa hora que a coisa começa a tornar o caldo. Eu acho que não deu 5 minutos, o Vitória foi e tomou o primeiro gol. Eu falei, ó, isso aí não vai acabar bem. E aí o que aconteceu? O São Paulo conseguiu um empate lá na Ilha do Retiro, quase vira o jogo, e o Juventude já no apagar das luzes. Esse é o grande problema da equipe do Vitória, tomar esses gols já nos acréscimos, né? Tomou o gol com 8 minutos de acréscimo. Contra o Sport foi a mesma coisa. Então assim, é muito preocupante. Você falou que 2-0 é um placar perigoso. Eu acho que dessa forma, até 5-0 pro Vitória está sendo preocupante. Porque para tomar 5 gols em 5 minutos não custa nada. Aí aproveitar, Skiter, tá na tela aí os números desse jogo, né? A estatística. E aí, informações aqui do ESPN.com. Relação a posse de bola, né? 50,7 do Vitória, 49,3 do Juventude. Com relação a chutes no gol, 4-4. Até nisso houve um certo equilíbrio, né? Chutes, e aí, de maneira geral, né? 18 para o Vitória, 13 para a equipe do Juventude. Com relação a faltas cometidas, 9 do Vitória, 14 do Juventude. Cartões amarelo, 1 para o Vitória, 3 para a equipe do Juventude. Vermelhos, 1-1. Né? Com relação a escanteio, 4 para o Vitória, 6 para a equipe de Juventude. Sobre defesas, 2-2, né? Então, assim, se mostrou um jogo muito equilibrado. E o Vitória demonstra o nível que está no atual momento. O Juventude não vem fazendo uma boa campanha, assim como o Vitória também. E, assim, a gente, quando tem esses tipos de confronto, a gente imagina, pô, não, esse time aí dá para a gente passar por cima, superar e se manter à frente dessas equipes. Mas não foi isso que aconteceu. E aí a gente pode até ressaltar a questão atual, né? O Vitória hoje tem 20 jogos, né? 2 jogos a mais que determinadas equipes. Eu não sei se o próprio Juventude, acho que o Juventude, se não me engano, tem 19 jogos, um jogo a menos, né, Skiter? O Juventude tem 18 também. O Vitória é uma das únicas equipes que já tem 20 jogos, ou seja, ela não tem jogos devendo, ela fez as rodadas todas direitinho. Então, o Vitória já fez 20 jogos, o Juventude tem 18. Na zona do rebaixamento, o Vitória tem 20, Juventude tem 18, Fortaleza 19 e Sport 18. Até o próprio Sport tem 2 jogos a menos que a equipe do Vitória. E à frente do Vitória, o Vasco tem 18, 2 jogos a menos, com a mesma quantidade de pontos do Vitória. O Santos tem 19 jogos, com 2 pontos a mais que o Vitória. E aí, quem está encostando na zona do rebaixamento, que precisa ficar de olho também, é a equipe do Corinthians, que também já tem 20 jogos. Então só quem tem 20 jogos no campeonato até agora. Vitória, 20 jogos. Corinthians, 20 jogos. Red Bull Bragantino, 20 jogos. E São Paulo, 20 jogos. Só essas 4 equipes têm 20 jogos. O Cruzeiro faz o 20º jogo dele hoje contra o Mirassol. E o Mirassol está fazendo a sua 18ª partida. Então, são 5 equipes que vão chegar na 20ª rodada com 20 partidas realizadas. E o Vitória é uma delas, o que deixa a situação ainda mais preocupante.
né? O Juventude tem 2 jogos a menos que o Vitória e 4 pontos atrás. O Fortaleza tem um jogo a menos e 4 pontos atrás também. Então assim, se o Fortaleza vencer o jogo atrasado, ele ainda continua atrás. Só que o Fortaleza, se ele vencer, ou o Juventude, se ele vencer os 2 jogos que está atrasado, ele passa o Vitória. E se o Vasco vencer os 2 jogos que estão atrasados, e o Vasco agora está numa certa ascendente, ele vai para 25 pontos, ele botaria 6 pontos de frente para a equipe do Vitória. Então assim, a situação não é nada simples, é uma situação que o Vitória precisa ficar de olho e precisa resolver o máximo, mais rápido possível, principalmente se for pensar na próxima rodada. Lembrando que a equipe do Vitória está tendo todos os meios de semana tranquilos para jogar só no final de semana. Não está mais na Copa do Brasil, não está mais na Copa do Nordeste, não está mais em Sul-Americana, não está mais em nada. É só treinar, ver jogo dos adversários, buscar as melhores alternativas para estar neutralizando o que os adversários podem fazer contra o Vitória e entrar em campo e colocar em prática. Não tem mais desculpa, é com essa equipe aí. Eu acho, não sei se tem questão financeira para trazer mais nomes, e também se for para trazer nomes só para botar número de jogador aí, não adianta, né? Se for para não trazer jogadores que venham para ser titulares e fazer a diferença, tem que ver como vai resolver com esses atletas que estão no elenco.